E vou começar, para a gente começar no horário, conforme forem chegando outras pessoas, elas entram para participar com a gente. Que bom que a gente está aqui. Bem-vindas. Hoje, então, o nosso tema é alimentação que nutre e desinflama. Um tema que está muito comum no dia de hoje, né? As pessoas muito preocupadas com a inflamação do próprio corpo, com os fatores de adoecimento, como que faz para cuidar, como que faz para melhorar, e todas as dificuldades que vão sendo encontradas no meio do caminho, por muitas vezes por falta de informação mesmo, condizente com as necessidades de cada um, né? Com o olhar individualizado e personalizado. Porque o que é muito comum é a gente ver por aí receitas prontas, né? Então, pego uma receita pronta, falo, igual a gente vê muito hoje em dia, os shots da manhã, todo mundo tomando um shot de cúrcuma, gengibre, alho, porque é anti-inflamatório. Mas o anti-inflamatório, ele é anti-inflamatório para quem, né? Será que ele é condizente com a necessidade do meu próprio corpo? A gente é um ser muito individual, com necessidades muito individuais, né? Não dá para padronizar o- uma única forma de tratamento no nosso corpo. Então, vamos falar sobre isso. Vocês estão me ouvindo bem? Vou pedir para escrever aqui no chat, por favor. E se quiser falar fazer alguma pergunta no meio do caminho, se ficar com alguma dúvida, também me escreve que eu vou acompanhando aqui, tá bom? Por favor. Vamos lá. Vou seguir então. Aliás, alguém aqui faz algum tipo de faz uso de algum tipo de alimento nessa intenção? Vou comer isso porque é anti-inflamatório. Todo dia eu como tal coisa nessa perspectiva de ser anti-inflamatória? Se sim, escreve para mim no chat também, que aí a gente consegue direcionar ainda mais limão e cúrcuma. Então, vamos lá. Qual que é a ideia dessa aula? Só para lembrar que essa aula é toda quarta-feira, das 19 às 19h40, cada semana com um tema diferente. E que vocês podem me encaminhar pelo WhatsApp ou pelo Instagram sugestão de temas dos quais vocês gostariam de falar aqui também. Então, Gabi, pensei nisso daqui, acho que eu queria conversar mais sobre sono, sobre insônia. Será que cabe nas aulas? Cabe. Então, o que vocês forem sentindo o desejo, pode me escrever que a gente vai incluindo aqui nas aulas. Então, a ideia dessa aula é empoderar quem está aqui, né, com conhecimento prático sobre como usar os alimentos para a gente combater a inflamação, aumentar a energia, promover o equilíbrio hormonal, integrando os saberes da nutrição, principalmente da medicina tradicional chinesa. O que não é da medicina tradicional chinesa, a gente já tem muito facilitado na nossa cultura, muito facilitado no nosso dia a dia. Então, não é a minha proposta aqui. A minha proposta sempre é trazer a medicina tradicional chinesa. Quando a gente pensa em sintomas e diagnósticos comuns, quando a gente está falando sobre inflamação no corpo, sempre vem aquelas falas de minha energia não é mais a mesma,
muito comum em mulheres que estão na menopausa. Nossa, tô tão cansada agora, pareço tão mais velha, eu não era assim. Dores fixas. Tenho uma dor agora que, nossa, é muito difícil passar a minha dor aqui no trapézio, minha dor do lado direito. Sempre tenho essa dor. E é uma dor chata que tá aqui, que não vai embora. Inchaço e distensão abdominal, que também tá muito comum no nosso dia a dia. Aquele sono depois do almoço, como minha barriga fica estufada. Tudo isso tá dando sinais e os diagnósticos, e dois diagnósticos muito comuns no nosso dia a dia hoje têm sido a intolerância à lactose e a síndrome do intestino irritável, né? Dois fatores de adoecimento que estão muito em alta e que a gente se habitua, porque na medicina ocidental são duas coisas que não teriam cura, né? Então a gente vai lidando como dá e vai tomando medicamentos que amenizam os nossos sintomas quando a gente tem esse diagnóstico. Só que quando a gente traz para a perspectiva da medicina chinesa, isso daqui está relacionado com o que a gente chamaria de, nossa, esqueci o nome, de alimentos inflamatórios, né, de processos inflamatórios no nosso corpo, mas que quando a gente traz o nosso olhar, a gente tem um caminho de tratamento que funciona e que tira a gente desse quadro. Acho que esse é o fator mais importante, né? A gente sair do quadro de adoecimento, onde a gente, de alguma forma, consciente ou inconsciente, se colocou, por falta de conhecimento, por diversos fatores. Então, quando a gente traz essa perspectiva dos alimentos anti-inflamatórios, da inflamação em si, se a gente olhar pela nossa medicina ocidental, a gente está falando de inflamação aguda ou de inflamação crônica. Então, a inflamação aguda é uma coisa mais pontual, é uma coisa mais intensa e pontual. Por exemplo, eu como um alimento estragado. Eu tenho uma resposta rápida e intensa. Eu passo muito mal, muito rápido, e isso vai passar também rápido, né? Dentro de uma semana no máximo. Uma inflamação crônica é uma coisa que está vindo de uma forma mais lenta no nosso corpo, que então o sintoma, o desconforto, ele é numa intensidade menor e ele vai se instalando pouco a pouco no nosso corpo. Isso vai transformando numa inflamação que se sustenta em nós a longo prazo, mesmo que os nossos sintomas não sejam muito intensos. Se a gente traz o nosso olhar para a medicina oriental, de onde vem essa construção de desconforto, de inflamação no nosso corpo? Pelo processo da energia, do Qi, que a gente chama, né? Uma estagnação de energia, por exemplo, é algo que paralisa aqui a circulação. Se eu paraliso a circulação, eu crio um local de estagnação, que é um local de dor. E um local que está estagnado, ele aumenta a possibilidade de se transformar em um local de um processo parecido com um processo inflamatório, porque eu paro de nutrir aquela região no meu corpo que tem a ver com aquela parte das dores que a gente falou. Então, eu fico com uma dor fixa aqui que não passa, que é muito difícil passar, porque está estagnado, está paralisado, não flui no meu corpo. A gente precisa de tudo fluindo bem no nosso corpo para que a gente não tenha dor,
para que a gente não gere calor, por estagnação, para que o ciclo funcionando bem no nosso corpo, a saúde funciona bem e esses processos inflamatórios eles são diminuídos. Outro caminho que a gente traz na medicina oriental é a presença de umidade e fleuma. E aí, como que eu identifico se o meu corpo tem umidade, se o meu corpo tem fleuma, de onde vem isso, né? Umidade, a gente já falou aqui do baço, sistema digestivo, não estou drenando bem os líquidos. Com isso, esse é um dos caminhos para gerar umidade no nosso corpo. Fico inchada, retenção de líquido. Quando a gente aperta assim, tem aquela marquinha meio branca, meio amarela, principalmente lá nas pernas, peso nas pernas. Muitas mulheres na época da TPM têm um peso gigantesco nas pernas, caminha arrastado, caminha difícil, dor de cabeça com peso, aquelas pessoas que falam e vai juntando baba aqui no canto da boca. Vou falando e vou cuspindo enquanto eu falo. Tudo isso tá me deixando clara a presença de umidade nesse corpo. Fezes amolecidas, tá dizendo aqui tem umidade. E a umidade, se ela fica acumulada, se ela dificulta o processo de circulação no nosso corpo, ou se associada à umidade eu tenho um fator de calor intenso, a umidade ela pode se transformar em fleuma, que seria mais ela mais condensada, como se aquele líquido ele fosse virando uma coisa mais grossa. Isso é mais um fator que contribui nos nossos processos, no que a gente está chamando aqui de processo inflamatório. Um dos caminhos para a gente ter umidade no corpo é, então, o baço, é o sistema digestivo enfraquecido, que a gente fortalece com a alimentação, que a gente fortalece com os hábitos, que a gente fortalece com o nosso estilo de vida. Outro fator que favorece a umidade no nosso corpo é a nossa exposição excessiva à água, à umidade em si. Como? Se eu fico muito na pia da cozinha, lavo muita louça o tempo inteiro, tô ali na água, na água, na água. Limpo casa todo dia, toda hora tô limpando casa e jogando água, e muita água, tô muito exposto, molhando o pé o tempo inteiro. Tomo banho longo e tomo banho quente. Quanto mais quente o banho, mais umidade, mais favorece a entrada de umidade no nosso corpo. Banho na piscina quente, banho de banheira, sauna, tudo que é quente e úmido aumenta essa umidade no nosso corpo. Então, tem gente que tem dor de cabeça que não passa por nada nesse mundo. Nossa, não acho uma solução para minha dor de cabeça. Muitas vezes essa dor de cabeça está associada com a presença da umidade. E aí é só mudar, só não, né? Mas é muito tranquilo, mudando os hábitos de vida, mudando se eu sou uma pessoa que toma banho muito quente, longo, se eu sou uma pessoa que toma muito banho de banheira, se eu sou uma pessoa que usa muito a sauna, usa muito a piscina aquecida, eu vou tirando esse hábito, que é um fator agressor para o meu corpo, e essa umidade ela vai deixando de ser parte tão presente no meu corpo. E o fator mais forte que a gente na medicina oriental olha como quadros de processo infeccioso vem muito nessa presença do calor excessivo. Como que eu identifico um calor excessivo no meu corpo? Ele pode ser um calor que está sendo produzido no meu próprio corpo, que aí no caso entra o calor da menopausa, por exemplo. É um calor dentro do meu corpo. Por falta do yin, que é o que refresca, que é o que nutre,
que é o que dá substrato para o nosso corpo. O corpo, ele não tem matéria-prima suficiente para manter um equilíbrio do frio e do calor. Então, isso gera um calor excessivo. À noite, esse calor manifesta por um fator específico que não cabe nessa aula agora, mas é característico do calor da menopausa, é característico desse calor interno por deficiência no nosso corpo. Outras formas de identificar calor no nosso corpo: mau hálito. Hálito ruim é um calor no estômago. Infecção no pulmão, tem presença de calor no pulmão. Pneumonia, por exemplo, já é uma inflamação, já é um calor lá no pulmão. Fezes duras, dificuldade para evacuar, tenho que fazer muita força para o cocô sair, sai aquele cocô seco, duro, cocô em bolinha. Se o cocô em bolinha está associado com o calor da noite, é uma demonstração de calor no meu corpo. Boca muito seca, bebo água e a sede não passa, tenho que beber água toda hora, porque a sede é quase infinita. Quem come, come um prato assim, ó, do tamanho do mundo, minha digestão vai em 1 minuto e já tô com fome de novo. Tudo isso está demonstrando uma manifestação de calor. Alergia na pele, são demonstrações de calor no nosso corpo, que são os nossos processos inflamatórios quando a gente traz o olhar pela medicina chinesa. Até aqui tudo bem? Tá fazendo sentido? Escreve para mim no chat, por favor. Tá, vamos lá então. Se surgir alguma dúvida no meio do caminho, lembra de me escrever. E aí, eu trouxe para nós, obrigada por me responderem, trouxe para nós o meu próprio exemplo aqui, porque faz muito sentido. Eu tenho foto para mostrar, é uma coisa que é muito real na minha vida, que é como a gente cuida de tudo isso pela medicina chinesa. Essa foto sou eu, em outros tempos, em outro momento de vida. E aqui eu não tô grávida, não é um bebê na minha barriga. É um processo digestivo muito prejudicado. Que isso faz, eu não sei agora quantos anos, mas isso já faz uns 5 anos, mais ou menos. Se a gente observar aqui o meu rosto, eu tava magra, só que eu não podia comer. Era eu terminar de comer, a minha barriga fazia isso daqui. Todas as refeições, todas. Minha barriga distendia, ficava enorme, um desconforto gigantesco, muitos gases, fezes super amolecidas e finas. Então, o cocô era fininho assim, era mole, pedaços, vários pedacinhos. Eu não tinha força no meu sistema digestivo. E como que a gente cuida, então, desses processos inflamatórios que eles vão surgindo no nosso corpo? A gente vai cuidar identificando a raiz do nosso problema. O que que a gente falou aqui no slide anterior? Pode vir de uma umidade de uma fleuma, pode vir dessa fraqueza do sistema digestivo, pode vir de um calor excessivo. O meu quadro é umidade, o meu quadro é deficiência de energia no baço, era deficiência de Yang, já era deficiência de calor, era maior do que uma deficiência de energia.
Se eu tratasse o meu quadro como um calor excessivo, se eu tratasse errado, pensando que o meu quadro infeccioso vinha de um calor excessivo, eu ia tirar calor, e tirando o calor que já estava deficiente, eu ia piorar o meu quadro, eu ia piorar o meu adoecimento. Por isso, entender a raiz do problema é tão importante. Eu tinha uma falta do que aquece, uma falta do que transforma matéria-prima em energia, que vai sustentar o corpo, a vitalidade, a saúde. Se eu me tratasse como excesso de calor, eu estaria tratando completamente ao contrário do que eu precisava. Isso ia piorar meu quadro. Então, o que cabia para mim, por exemplo, seria moxa, que é um calorão para colocar no meu corpo, reorganizar esse processo do meu corpo. Agora, se eu fosse a pessoa que tem o calor excessivo, eu teria que tratar tirando o calor. E aí, se eu entro errado, por exemplo, com a moxa, eu adoeço mais aquela pessoa também. Então, identificar a raiz do nosso processo inflamatório é fundamental para a gente ter uma resposta no nosso tratamento, para a gente ter uma resposta na nossa qualidade de vida e na nossa saúde. Igual a Elo falou, ai, desculpa, ela toma a cúrcuma com limão, né? É cúrcuma com limão, isso. Se no quadro tiver o calor, se é uma pessoa que tem intestino preso, se é uma pessoa que tem um quadro de calor e consome a cúrcuma, o gengibre, a pimenta, todos os dias, o café, ela está colocando mais fogo no sistema, isso vai piorar o quadro de inflamatório no próprio corpo. Pessoas que têm muita acne, é presença de calor, é presença de umidade. E aí são as estratégias, quando a gente conhece a raiz, a gente consegue trazer estratégias muito funcionais, que a pessoa consegue cuidar sozinha, com a alimentação, com o estilo de vida, com o, perdi, desculpa, fui ler a pergunta aqui. Com cuidado com o sono, com os cuidados no nosso dia a dia. Melasma, eu não tenho certeza se é calor, mas eu vou procurar e volto para te responder isso na próxima semana. Pode ter relação, mas não obrigatoriamente vai ter relação. Teria que olhar a causa, teria que olhar a raiz de novo do problema, porque é muito comum a gente às vezes tem sintomas, um único sintoma deriva de diferentes possibilidades. Mas eu vou olhar com mais calma o melasma, porque eu não tô achando aqui na minha memória e a gente conversa sobre ele semana que vem. Então, o que que a gente entra? Pensando no processo inflamatório do nosso corpo, as estratégias que a gente sempre vai entrar, depois que a gente identificar a raiz. Se eu sou a pessoa que tem essa distensão abdominal, que tem o sono depois do almoço, que tem o peso nas pernas, que tem o cansaço excessivo, eu tenho que sempre pensar em alimentos que vão tonificar a energia dos nossos órgãos. Eu tenho que pensar em alimentos que drenam a umidade e transformam a fleuma, porque é esse conjunto de alimentos que vai. Aqui hoje a gente está falando só de alimento, tem outras estratégias no cotidiano, no dia a dia, que a gente precisa usar, igual eu falei do banho, da banheira de água quente, da da piscina aquecida. Então, a gente vai pensar em alimentos que drenam a umidade e transformam a fleuma. O que que drena a umidade? Muito bem, que a gente já conversou muito aqui também. Casca de mexerica.
Casca de mexerica é muito potente para drenar a umidade no nosso corpo, se a gente tem retenção de líquido. Ela em si não tem uma contraindicação. Então, quem tem calor pode tomar, quem tem frio pode tomar, todo mundo pode tomar a casca da mexerica. Os tônicos de ti, os caldos de ossos são muito potentes. Cozinhar, por exemplo, arroz em fogo baixo por um tempo longo de cozimento. Quanto mais a gente cozinha o alimento, mais tônico ele fica. Eu costumo falar muito assim, as pessoas que às vezes acordam enjoadas, acordam com enjoo, acordam sem vontade de comer, não consigo comer. Cozinha um arroz bem tapa, deixa ele cozinhando bem devagarzinho no fogo baixo e come. Ele assenta, ele ajusta ali o nosso corpo para a gente sair desse quadro de enjoo, por exemplo. Alimentos que estimulam a circulação. Se a gente é essa pessoa que tem muita dor, sempre a gente vai pensar nos tônicos, porque tonificar o sangue e tonificar a energia é muito importante para sustentar o bom funcionamento dos nossos órgãos. A falta de energia é o que faz os órgãos não funcionarem direito. Então, é muito importante a gente sempre consumir tônico de energia, sempre. E os alimentos que estimulam a circulação. Cebolinha verde é um bom alimento para estimular a circulação. A casca de mexerica também, mas a cebolinha verde ainda é melhor. Se, aí aqui, com muito cuidado, se eu sou a pessoa que tem o calor excessivo, se eu sou a pessoa que tem muita acne, se eu sou a pessoa que tem dificuldade, que tem o cocô mais duro, mais seco, se eu sou aquela pessoa que tem a sede, bebe água, a sede não passa, eu entro com alimentos que tiram calor. Se eu tenho processos alérgicos na pele, vermelho, que coça, sabe? Coceira na pele, tá mostrando calor. Aquelas urticárias, né? Muita gente tem aqui no pescoço. Um alimento que ajuda muito nesse quadro é o chá de hortelã, por exemplo. É um alimento que ajuda a tirar calor. Chá de crisântemo é um alimento que ajuda a tirar calor. Mas aí é aquele cuidado. Eu sou a pessoa que tem o calor ou eu sou a pessoa que tem a deficiência do calor? Porque se eu sou a pessoa que já tem a deficiência, que já tem o cocô mole, que já tem muito cansaço, que já tem distensão abdominal, e entro com o que tira calor, eu tô piorando o meu quadro. Por isso é importante a gente identificar, a gente aprender a identificar a raiz dos nossos problemas. E e aí aqui é onde entra uma coisa super importante do que a gente falou da intolerância à lactose, da síndrome do intestino irritável. A intolerância à lactose, para nós, não é nada, nada além de uma deficiência de energia ou de calor no baço, que é o que eu tinha. Eu não podia mais, eu sou mineira, né? Eu não podia mais comer um pão de queijo. Um pão de queijo me dava uma diarreia sem fim, uma distensão abdominal terrível, muita dor, muita cólica, muito desconforto. E um pão de queijo é muito pouco, né? Comer queijo nem a pau, beber leite de jeito nenhum, eram coisas que não podiam fazer parte do meu cotidiano. Quando eu reorganizei a minha alimentação e zerei primeiro todos os derivados de leite, porque eles aumentam a umidade e a fleuma no nosso corpo, eles aumentam o frio no nosso sistema digestivo. Quando eu tirei tudo isso, tirei salada crua, que também é um processo que traz essa resposta aí que vocês estão vendo na tela, da distensão abdominal, que a gente associa com inflamação no nosso corpo, né?
Quando eu tirei tudo isso que adoecia o meu corpo e fui melhorando o que fortalece, como a gente já falou do café da manhã com raiz, o meu corpo foi saindo desse quadro e hoje eu não como todos os dias, mas hoje eu posso comer pão de queijo, eu posso comer leite, queijo, posso comer derivados do leite. Eu saí da intolerância à lactose que a gente associa na medicina ocidental, que é algo que não tem cura. Na medicina chinesa, tem cura, tem tratamento, tem formas de melhorar. Uma coisa muito importante para a gente tomar cuidado também aqui é a questão, quando a gente fala de calor, calor excessivo aqui, muito cuidado a gente tem que ter na presença e na percepção do suor no nosso corpo. Por quê? Eu posso ser a pessoa que sua pelo calor excessivo e eu posso ser a pessoa que sua pela deficiência de energia também, que não fecha os poros no meu corpo. Tudo isso está relacionado com o nosso sistema digestivo, por isso eu estou trazendo aqui nessa aula de processo inflamatório, porque uma coisa não está separada da outra. Como que eu sei se eu tenho essa deficiência? Se o meu suor, por exemplo, é nessa deficiência. Se eu suo sem fazer nada. Eu tô aqui conversando, sentada numa boa e tô suando. Se eu fizer atividade física, parece que eu vou morrer de tanto suar. Isso está mostrando não tem energia suficiente para fechar o poro e segurar o líquido no meu corpo. E isso vem da fraqueza do baço, da fraqueza do sistema digestivo, um dos caminhos, e da fraqueza de energia, às vezes, do coração, que também tem a ver com o que a gente come, com como a gente se cuida. Então, para a gente sair dos nossos processos inflamatórios no geral, a gente precisa identificar a raiz dos nossos problemas. Não tem como eu tratar algo se eu não sei o que é que eu estou tratando. Ah, mas tem chá que melhora? Tem chá que melhora. Qual chá? Depende de qual quadro a gente tá. A cúrcuma e o gengibre podem ser bons aliados? Se eu sou a pessoa que tem a deficiência, a cúrcuma e o gengibre podem ser bons aliados, desde que eu não consuma em excesso. Se eu consumir todos os dias cúrcuma, gengibre, café, todas as coisas, doce, álcool, todas as coisinhas que a gente vai colocando. Ah, mas eu só tomo um café, tá bom? Eu só tomo um café. Eu só tomo um shot de cúrcuma com gengibre. Eu só como um doce depois do almoço. O que mais? Eu só tomo, sei lá, álcool no final de semana. Ó, tirei o álcool, porque o álcool não foi todo dia. Mas aí eu já tomei um café, já tomei um shot de cúrcuma e já comi um doce. Eu já coloquei três coisas que aumentam o calor no meu corpo e que aumentam o meu processo inflamatório e que consome sangue. O pior de todos esses fatores é isso: o calor consome o sangue. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente minimiza. Nossa, perdi essa palavra, gente, minimiza. Enfim, deu para entender, né? A gente diminui a intensidade do problema, dizendo eu só tomo um pouquinho, eu só tomo uma vez por dia. Só que são várias pequenas coisas que eu me ofereço ao longo do dia que prejudicam a minha saúde. No final de um dia inteiro, eu dei uma porrada no meu corpo, com muita sutileza, mas eu dei uma porrada no meu corpo. Então, esse é o nosso cuidado. Oferecer de preferência as coisas que nutrem, as coisas que são mais estáveis, as raízes, os ovos, o arroz,
São coisas que dão sustentação, que dão energia para o nosso corpo, mas que não vai para nenhum extremo. Se eu sou a pessoa do calor, então eu vou tomar um monte de água gelada para tirar o calor. Eu estou indo jogando de um extremo para o outro e nenhum equilíbrio a gente constrói com os extremos. Todo equilíbrio a gente vai ter que ir construindo pelo meio do caminho. E o meio do caminho nunca vai ser uma coisa que pega fogo e nunca vai ser uma coisa congelada. Tem que ter esse equilíbrio do meio do caminho. Por isso a gente trabalha muito as raízes, por isso a gente trabalha muito os alimentos que dão sustância, né? As nossas avós falavam isso, alimento que dá sustância. E aí a gente sai da bolachinha de água e sal. É, então nunca posso comer? Pode. Mas se a gente pensar que a gente quer comer uma coisa que fortalece o nosso corpo, é meio ingênuo da nossa parte falar que a gente vai comer uma bolacha ou que eu vou comer um biscoitinho. Eu posso comer para matar minha fome, mas não para nutrir os meus órgãos. A ideia sempre é pensar em alimentos que vão nutrir, então vai nutrir meu baço, meu estômago, vai nutrir meus rins, vai nutrir meu coração, vai nutrir cada órgão que eu tenho, vai nutrir minha medula, vai nutrir meu sangue, vai nutrir meu cérebro, porque é esse conjunto de nutrição que desinflama, que ajuda a emagrecer, quando o sistema digestivo está forte, ajuda a emagrecer e que vão me manter forte, que vão me manter é, bem no dia a dia. Hoje, eu trouxe para nós essa perspectiva. Tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar nesse momento? Ah, pode escrever no chat para mim se tiver alguma dúvida. Acho que não, né? E limão, então, depende do que você, qual é a sua intenção com o limão, né, Elô? Porque assim, o limão é bom de manhã, depende do que eu quero com ele, depende do que é que eu tenho para justificar ou não o meu limão. O limão é um alimento que, no geral, tira calor. É um alimento que, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem uma digestão muito lenta, porque não produzo ácido gástrico o suficiente, tomar um limão antes de me alimentar é bom. Se eu sou essa pessoa que tem a digestão lenta, que tem a digestão difícil. Se eu sou a pessoa do calor excessivo, a pessoa que tem dor no estômago, se fica muito tempo sem comer, por exemplo, o limão é ruim. Então, depende de qual é o seu quadro e depende de qual a sua intenção com o limão. A gente sempre vai falar na medicina chinesa sobre a nossa intencionalidade naquilo que a gente está se oferecendo, né? Mas se você quiser me trazer um pouco da sua perspectiva, um pouco de como é que, por que que você está trazendo o limão, o que que você sente, o que que você quer cuidar com ele, aí eu vou pedir para você me mandar isso ou pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Aí a gente pode conversar melhor sobre ele na aula, trazendo para o seu quadro, né? Trazendo para o seu caso, para a sua necessidade. Então, eu vou pedir para você fazer isso. Pode ser? Você me escreve bem detalhado por que que você está tomando limão de manhã, qual que é a sua intenção, o que que você sente, porque aí a gente traz de uma forma que eu consigo te orientar com clareza.
Dessa forma fica muito com pouca informação para eu te falar com detalhe. No meu caso, calor excessivo. É legal a gente ir observando, né? Como é que tá o nosso corpo, o que que ele tá falando para nós. Só que mais do que isso, quais são as estratégias que a gente vai aprendendo para tirar o nosso corpo desse lugar sem normalizar, sem aquela história de que tudo é normal, né? É normal da menopausa, é normal do envelhecimento, é normal da idade. Eu vou falar isso para sempre. É normal do meu estilo de vida. É normal daquilo que eu me ofereço. Então, eu vou super agradecer nosso encontro de hoje. Eu prometi lá na mensagem que ia compartilhar uma receita. Aí, o que eu vou pedir, deixa só eu tirar aqui o compartilhamento. Eu vou deixar aqui para nós um link, que é o link do um link para vocês deixarem escrito lá para mim como é que foi a aula para vocês hoje. E aí, quem responder lá no questionário recebe a receita. Vou compartilhar aqui com a gente, esse link, onde vocês vão ter acesso a essa receita. Vê se chegou aí. Eu vou pedir para vocês abrirem o link e vou deixar também o convite para a gente convidar outras pessoas para virem participar das aulas com a gente. Aula aberta, aula gratuita, para que outras pessoas também tenham acesso a esse tipo de informação que não é o mais comum na nossa cultura, mas que traz muita transformação para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida. Então, eu vou deixar esse convite também para a gente compartilhar. Fica à vontade para mandar o link, para trazer outras pessoas também para vivenciar toda essa troca com a gente. Um grande beijo, uma boa noite para nós, uma semana muito abençoada e a gente se encontra de novo na quarta-feira. Grande beijo. Responde lá o drive, o questionário para receber a receita. Beijo. Obrigada também.